Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Esta é uma aula para o terceiro ano, seno e cosseno de um arco trigonométrico. Então vamos definir o que é um arco, definir arcos correspondentes, definir seno e cosseno do arco trigonométrico e estabelecer a relação fundamental da trigonometria. Pegue o seu material de anotação, sua apostila e vamos à nossa aula. Na aula anterior vimos a respeito de como identificar o conjunto de solução de uma função ou de uma inequação, ok? Nós temos aqui as ideias em relação à nossa equação do segundo grau, tá certo? Se f de x maior que zero, então eu tenho o quê? Todos os valores do meu f de x, ou seja, do meu y, maior que zero estará acima do eixo x, certo? Porque aqui eu tenho as duas raízes. E menor que zero, eu tenho esse intervalo aqui, ó, que vai de 2 até 3. Então a solução fica que para o valor de f de x maior que zero, eu tenho infinito negativo aberto, menos 2 aberto para menos 2, ó, certo? União com aberto para 3, ou seja, que é o nosso intervalo, né? De 2 até 3. Isto infinito positivo. Então, esse daqui para os valores maiores, tá certo? Se eu quisesse os menores, eu falaria apenas a parte de baixo. Ou seja, o valor está entre menos 2 e 3. Todos os valores da imagem de x, ou f de x menor do que zero. Sendo cosseno de um arco trigonométrico. Então faz parte de conhecimentos algébricos essa nossa matéria. Então vamos falar sobre ele. O que é um arco trigonométrico? Consiste em uma circunferência de raio unitário centrado na origem do plano cartesiano, a qual chamaremos de circunferência trigonométrica. Denomina-se arco trigonométrico qualquer pedaço AP dessa circunferência, tá certo? O raio é um raio unitário, ou seja, é o valor 1. O comprimento desse raio ou desse arco tem o mesmo valor numérico de sua medida alfa. Ok? Então, o comprimento de alfa aqui é o mesmo valor numérico desse ângulo, tá? Então, tem relação em relação a alfa. Observação: se o ponto P foi obtido a partir de A, percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, então a medida é positiva. Anti-horário positivo, horário negativo. Os correspondentes. Então temos aqui um ângulo. Exemplo, se aqui for 30 graus. Então, acima de alfa é 30, 180 menos alfa, isto, ó. Então, se aqui é 30, aqui vai ser 150. Como assim 150, professor? Porque se aqui é 30, então aqui é 180 menos 30. Aqui é 180 mais 30. E aqui é 360 menos 30. Ok? Então, essas ideias que nós vamos falar agora. Ó, π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa. Vamos lá de novo, ó. Π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa. O que é π? 180 graus. Ok? Π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa. Ok? O seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Então, o seno e o cosseno de um arco trigonométrico segue o seguinte modelo. 0 é menor do que alfa e alfa é menor do que π. Para mim achar essa relação aqui, é uma relação trigonométrica. É a mesma relação de Pitágoras. Como eu tenho aqui que a distância do círculo trigonométrico é o valor 1, o valor unitário, tá? Nesse meu círculo trigonométrico é 1, outros pode ser mais ou pode ser menos, você pode construir o seu próprio círculo trigonométrico aí e fazer as medidas. Mas ó, observe aqui que o teorema de Pitágoras está aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, ó, essa distância aqui ao quadrado mais essa distância aqui, ó, ao quadrado, que é a mesma representação do seno aqui, ó, tá certo?
é igual a 1 ao quadrado. Professor, por que não está 1 ao quadrado aqui? Porque 1 ao quadrado é o próprio 1. Então vamos lá, em classe desenvolvendo as habilidades. Em cada caso a seguir, escreva os arcos do primeiro ciclo e do segundo ciclo os correspondentes. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é o seguinte, ó, aqui tem 45 graus, tá? Então ele deu pra gente primeiro 135 graus. Então, ó, 135 graus, para chegar em 180, falta 45. Então você já coloca 45 lá. Então isso que a gente acabou de aprender, ó. Pi, isto, pi menos 135, ó. Então, pi menos 135, 45, porque o pi vale 180, certo? Pi mais 135, certo? Ó, pi em relação a esse valor aqui, tá? Então, você tem aqui 45, pi menos 45 é 135, pi mais 45, 225. 2π menos 45, 315, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai fazer essas contas. Então, você achou o primeiro ângulo, ou seja, o ângulo que está no primeiro quadrante aqui, você faz π menos ele, π mais ele, e 2π menos o valor dele, ok? Vamos para a nossa letra B. Na letra B, nós temos π sobre 4. O que é π sobre 4, professor? É 180 dividido por 4, certo? Beleza? Então, vamos lá. Π sobre 4 está aqui, ó. Então, você pega aí o valor de 180 e divide para 4. Dá 45, né? Certo? Mas você tem que entender o que é esse π sobre 4. Então, vamos lá. Π sobre 4 está no primeiro quadrante. Certo? Então, pega 180, divide para 4, dá 45. Então, 45 está no primeiro quadrante. Aí você vai fazer o quê? 180 menos isto. Menos π sobre 4, ou seja, menos 45. 135. 180 mais π sobre 4. Certo? E 2π menos π sobre 4. Ok? Como que faz isso? Ó, vai igualar a parte inferior, ou seja, vai ficar 4 aqui embaixo. Você faz 4 vezes π, 4π. 1 que multiplica π menos π. 4π menos π, 3π. Aqui a mesma coisa. Agora que vai somar, né? Então, ó, 180 menos, ou seja, π menos π sobre 4. Agora π mais π sobre 4. Então eu tenho aqui π mais π sobre 4 é o quê? 4 vezes π, 4π. 4π mais 1π, 5π. E aqui embaixo ficou 4π, então ficou 5π sobre 4. Para o quarto quadrante último, nós temos 2π. Então, 2π menos π sobre 4. Mesma coisa. 4 vezes 1, 4, está aqui. E multiplico cruzado. Ó. 4 vezes 2 é 8. 1 vezes π, 1π. Então, ficou 8 menos 1π. 7π sobre 4. Vamos proceder a mesma coisa com os próximos exercícios. Letra C. 7π sobre 6 radianos. Então, esse 7π sobre 6, a gente vai encontrar ele, só substituir o valor de 180, né? Se você substituir o valor de 180, você vai encontrar que ele está aqui, ó. Ele está nessa posição, certo? Ou seja, ele é exatamente o valor de 210. Então, se eu substituir aqui, ó, 180, multiplicar por ele e achar o 6. O correspondente dele é π sobre 6. Tá? E como que você acha o correspondente, professor? É bem fácil, ó. Π mais x, ó. Π mais x é igual a 7 sobre 6, ou seja, 7 sextos de π. É só passar o π subtraindo aqui, certo? Então, você passa esse π subtraindo aqui, você vai encontrar π sobre 6, que ele vai ficar lá. Ok? E faça da sua forma mais simples possível, tá bom? Então, se você pensar em π sobre 6, divide aí 180 por 6, vai dar? Isso, vai dar 30. 3 vezes 6, 18, né? Então, vai dar 30.
Então aqui você tem 30 graus. Tá? Π sobre 6 é a mesma coisa que 30, então 30. Aqui 180 menos 30, ou seja, π menos π sobre 6. Π mais π sobre 6. 2π menos π sobre 6. Ok? Então, π sobre 6 está aqui. Agora aqui na lateral de cá, π menos π sobre 6. Então, π menos π sobre 6 vai dar o quê? 5π sobre 6. E embaixo, aqui, ó, 2π menos π sobre 6, ó, 3π menos π sobre 6, 11π sobre 6 radianos. Letra D. 5π sobre 3 radianos. Para descobrirmos onde está esse 5π sobre 3 radianos, você pode fazer a sua própria ideia. O professor já deu duas ideias para você. Tá? Seria você substituir o 180, encontrar qual ângulo que é esse, ou ainda você pode fazer a seguinte conta. 2π menos x vai dar o quê? 5π sobre 3. Então, x vai ser π sobre 3. O que é π sobre 3? 60 graus, tá? Então, você pode transformar em graus, fica mais fácil para você entender qual é o quadrante. E como a gente precisa do correspondente do primeiro quadrante, que é o que vai de 0 graus até 90 graus, essa lateral de cá, tá certo? Então, ó, π sobre 3 é o quê? 60 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus. Aqui embaixo eu vou ter 360 menos 60, que é esse ângulo aqui, tá certo? Para cá eu tenho π menos π sobre 3 e π mais π sobre 3, ok? Então aqui eu tenho 2π sobre 3 e aqui eu tenho 4π sobre 3. Ok? Beleza? E aqui, professor, aqui é 3π sobre 3, certo? Ou seja, aqui é π. Letra E. Na letra E nós temos o seguinte, 17π sobre 8. Professor, o que é 17π sobre 8? 17π sobre 8 é só você substituir o ângulo, tá certo? Substituir o ângulo aí, você vai encontrar 2π mais π sobre 8. Tá? Então você vai encontrar 16π sobre 8, que vai dar 2π, mais π sobre 8. E o que é π sobre 8, professor? Π sobre 8 é exatamente 360 dividido por 8. Certo? 360 dividido para esse 8 que a gente tem aí. E como você vai ter o quê? Π sobre 8. 2π menos π sobre 8. 180 menos π sobre 8 e mais π sobre 8. Ok? Tranquilo? Letra F da número 1 diz assim. Menos 5π sobre 4 radianos. Observe que aqui está negativo. Então está menos 5π. O que é menos 5π, professor? Menos 5π significa que é o valor anterior. Ou seja, a gente vai fazer aqui ele anti-horário. Certo? Então, menos 5π sobre 4 é um valor anti-horário. Ele vai ser anti-horário ao nosso ciclo trigonométrico. Então, se você substituir aí π no lugar, 180 no lugar de π, você vai encontrar que 5 vezes π dividido para 4 vai ser um valor correspondente a 45 graus. Ok? Então, vamos lá. Vamos substituir ele. Então, π sobre 4, tá? Vai ser o valor que você vai encontrar, retirando esses 2π aqui. Então, ó, menos 5π sobre 4, mais 2π, que é a ideia da volta inteira, ou seja, dos 360 graus. Isso vai dar um valor para você de 3π sobre 4. Então, quais são os correspondentes de 3π sobre 4?
π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Se tiver qualquer dúvida, é só você sempre lembrar. 1π vale 180 graus. Coloca a regrinha de 3, 1π vale 180. Então, o que vale π sobre 4? Aí é só multiplicação cruzada, tá certo? Se você pensar um pouquinho aí, 180 dividido por 4 é isto. 180 para 4 é 45, certo? Então, vai dar 45 graus aqui, beleza? Aqui vai dar 180 menos 45, 180 mais 45, já fizemos essa conta já algumas vezes. E aqui 360 menos 45, ou seja, menos π sobre 4. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Obrigado e até uma próxima aula.